crianças. Hoje, aqui é a professora Iranilde. Hoje continuaremos estudando estrutura de frases e parágrafos. Nós sabemos que um texto constitui um todo coeso, composto de diversos parágrafos. Os parágrafos são constituídos de diversas frases que apresentam coesão entre si, né? Lembrando também que essa aula é revisão e continuação do assunto anterior. Então, vamos começar com frase. O que é frase? É uma palavra, um conjunto de palavras que apresenta sentido completo. Temos aqui o primeiro exemplo. De, homem, sério, o preto é terno. O terno de homem sério é preto. Aqui eu tenho um conjunto de palavras, porém não formou uma frase, porque não tem sentido completo. Ela não transmitiu uma mensagem, não houve comunicação, portanto, não é considerada frase, porque não está organizada, certo? Então, nós temos a frase, considerada frase, no outro, aqui está entre parênteses, o terno de homem sério é preto. Então, aqui nós podemos perceber que as palavras não podem aparecer isoladas, desconectadas. Elas organizam-se em enunciados e precisam ter sentido. Se houver comunicação, há uma frase, mas se não houve entendimento, não transmitiu uma mensagem. Existe apenas um amontoado de palavras. Na frase 2, eu comi um melão delicioso. 3. Maria e seu gato Chamico foram passear pela praia de Aracaju. A 4. Aceita um café? 5. Não sei o que dizer. Então, nós percebemos que todo enunciado, ele é construído buscando fazer sentido e para que isso aconteça, possui uma organização, obedece regras. Uma delas, por exemplo, na escrita, a frase geralmente começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação que indica a expressividade conferida a ela. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulo solto. Na língua falada, essa expressão é marcada pela entonação da nossa voz. Na língua escrita eu uso pontuação, na fala, a entonação da voz. Retornando aqui à frase 3, existe duas situações para o uso da letra maiúscula. Por exemplo, eu tenho a palavra Maria, que é com letra maiúscula, além do início da frase, de ser início de frase, a palavra Maria é um substantivo próprio, portanto, deve ser escrita também com letra maiúscula, independente de início de frase ou não. E seu gato Chamico. Chamico também aqui é um nome, é um substantivo próprio, é o nome de um animal. Foram passear pela praia de Aracaju. Aracaju também está com inicial maiúscula, porque é o nome de um lugar, né? E os substantivos próprios, portanto, iniciam com letra maiúscula, né? Nome de pessoas, nome de animais, de lugares e outros. Retomando aqui também a frase 5, as reticências, né? Falando das reticências. 5. Não sei o que dizer. As reticências aqui foram usadas, né, para interromper um pensamento, porque é elemento de natureza emocional. Então, ela também está finalizando a frase. Ela também, em alguns casos, finaliza a frase. Quanto ao parágrafo. O que é um parágrafo? É um conjunto de frases que compõem um texto. Vamos ler o pequeno texto formado aqui por 2 parágrafos. Certa vez, o povo de um vilarejo decidiu se reunir no centro do lugar para rezar pedindo por chuvas. Mas apenas um garoto trouxe o guarda-chuva. O nome disso é fé. Um texto se constitui de ideias que precisam, antes de tudo, estar bem ordenadas, articuladas. Fato esse que somente se materializa se os parágrafos
se apresentarem bem construídos. Então, vamos ver aqui esse pequeno texto formado por 2 parágrafos. Ele inicia com o espaço, o recuo, né, a margem esquerda, inicia-se com letra maiúscula. A primeira frase desse parágrafo vai até a palavra chuvas, onde encerra também com reticências. Inicia-se a segunda frase com letra maiúscula, a palavra mas, né? Finaliza o parágrafo na palavra guarda-chuva, representado por um ponto final, mas eu chamo de ponto parágrafo. Inicia-se o novo parágrafo, o nome disso é fé. Aqui eu tenho um novo parágrafo representado por uma pequena frase, mas o espaço foi deixado, iniciado com letra maiúscula e finalizado com um ponto final, tanto a frase como o parágrafo, ok? Aqui nós temos a estrutura do texto. Como um texto é um emaranhado de palavras, frases, orações e parágrafos, a coesão e a conexão que existe entre todos esses elementos. Aqui nós temos um texto com o título O Menino que Mentia. Um pastor costumava levar seu rebanho para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Um lobo, socorro! Ele vai comer minhas ovelhas. Os vizinhos largaram o trabalho e saíram correndo para o campo para socorrer o menino, mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo nenhum. Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar, e ele caçoou de todos. Mas um dia o lobo apareceu de fato e começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o menino saiu correndo. Um lobo, socorro! Os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o rebanho. Moral da história: ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. Então, aqui nós temos um texto que é uma parábola, e vocês veem que essa parábola também tem um ensinamento, transmite um ensinamento, mas nós iremos analisar apenas a estrutura externa do texto, né? Não o ensinamento que o texto passa. Nós vamos ver aqui a estrutura externa do texto, quanto à frase, pontuação, parágrafos. Em primeiro lugar, como identificar um parágrafo? Isso eu creio que vocês já aprenderam, já viram também na aula anterior. A primeira linha do texto, a primeira linha do parágrafo é iniciada afastada da margem esquerda, né? Então, o primeiro parágrafo finaliza na palavra vizinhos. De quantas frases será que esse primeiro parágrafo é formado? Vamos ver. Um pastor costumava levar o seu rebanho para fora da aldeia. Vocês veem que aqui eu tenho o primeiro ponto finalizando a primeira frase do primeiro parágrafo. A outra frase inicia com uma letra maiúscula. Um dia resolveu pregar uma peça nos vizinhos. Então, o pontinho final finalizou o primeiro parágrafo. E vocês veem que tem também o espaço da linha foi deixado, parou, aí o texto não continua mais aí. Foi iniciado um novo parágrafo, aí com um travessão, deixou o seu espaço, tem um travessão que indica a fala do personagem, né? E a letra maiúscula indica o início do novo parágrafo e de uma frase. Um lobo, vocês veem que aí começa com letra maiúscula e termina com um ponto de exclamação, é uma frase. Um lobo, de novo, outra frase, inicia com letra maiúscula, termina com ponto de exclamação. Socorro, letra maiúscula, ponto de exclamação. Eu tenho aí a terceira frase do segundo parágrafo. Ele vai comer minhas ovelhas. Quarta frase. Como que a gente está conferindo? Como que a gente está vendo que já é a quarta frase? O início com letra maiúscula e finalizando com um ponto.
os vizinhos, os também começa com letra maiúscula, né? E vai até a palavra menino. A frase é bem mais extensa, né? Mas ainda estamos dentro do segundo parágrafo. Então, tenho aí a quinta frase. A próxima, mas, inicia-se com letra maiúscula e vai até a palavra gargalhada, a outra frase, né? Não havia lobo nenhum. Então, aí está formado o segundo parágrafo. Início do terceiro parágrafo. Deixa-se o espaço novamente em branco, afasta da margem esquerda, onde as outras linhas começam, inicia-se com letra maiúscula. Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e todos vieram ajudar e ele caçoou de todos. Aqui eu tenho o terceiro parágrafo formado por uma frase, né, inteira. O ponto e vírgula não indica a separação das frases, né? Apenas uma explicação. Aqui eu tenho o quarto parágrafo, do mesmo jeito, o espaço, inicia-se com letra maiúscula. A primeira frase vai até a palavra ovelhas, teve o pontinho para o ponto contínuo, eu chamo aqui de ponto contínuo, porque mesmo indo para outra linha, não deu espaço, portanto, aqui não é um novo parágrafo, né? Não tem o espaço, isso significa que não continuou depois do ponto, porque não houve espaço no papel, né? E a segunda frase vai até a palavra correndo. Então, eu tenho mais um parágrafo composto por duas frases. O outro parágrafo, que também inicia com um travessão, indicando a fala do personagem, quando ele diz um lobo, outra frase, início com letra maiúscula, encerra com ponto de exclamação. Um lobo, início com letra maiúscula, encerra com ponto de exclamação. Socorro, início com letra maiúscula, encerra com outro ponto de exclamação. Então, aqui eu tenho o outro parágrafo formado por três frases. Ah, mas uma palavra forma uma frase? Sim. Como a gente viu antes, a frase é uma palavra, um conjunto de palavras que transmite comunicação, né? Se a palavra socorro, quando ela é dita socorro e alguém entende que alguém está pedindo ajuda, pedindo socorro, se a mensagem é transmitida, essa palavra ela transmitiu comunicação. Então, houve entendimento, ela é considerada uma frase, mesmo sendo apenas com uma palavra. O novo parágrafo, deixa-se o espaço, os vizinhos ouviram. Aqui a gente tem vírgula, mas não é separando frases, é apenas dando uma pequena pausa. A primeira frase do penúltimo parágrafo começa aqui, os vizinhos ouviram, mas acharam que era caçoada. Ponto. Encerrou a primeira frase do parágrafo. Ninguém, a palavra ninguém está com letra maiúscula, iniciando uma nova frase. E o parágrafo encerra em rebanho. Na última frase diz moral da história. Temos os dois pontos. Também ele aparece para dar uma explicação, um esclarecimento. Ninguém acredita quando o mentiroso fala a verdade. E o pontozinho final, que finaliza os parágrafos, também finaliza o texto, que eu chamo de ponto parágrafo também, ele é o ponto final. É um texto de William Bennett, tirado do Livro das Virtudes para Crianças. Bom, aqui nós temos a primeira questão da nossa atividade sobre o assunto de hoje, em que vocês irão organizar as frases que estão embaralhadas, que estão desordenadas. A segunda questão está aqui. Organize os parágrafos da fábula Cigarra e a Formiga. Aqui está o texto. É a segunda questão. Temos um texto fatiado, ou seja, embaralhado, em que vocês irão organizar os parágrafos. Ok? Por hoje é só.
Fiquem com Deus e até a próxima.